Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós, um mendigo do meu Senhor. Por isso eu te sigo, peregrino do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o segundo dia da nossa novena dedicada ao Papa João Paulo II. No dia de hoje nós vamos falar sobre João Paulo II e o papado. Oração a São João Paulo II. Ó São João Paulo, da janela do céu, dá-nos a tua bênção. Abençoa a Igreja que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Abençoa os jovens, que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto, para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias, abençoa cada família. Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo II, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor. Roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores de paz. Ó São João Paulo, da janela do céu, onde tivemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente agora a Deus, por intercessão de São João Paulo II, a sua intenção para esta novena. São João Paulo II, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Hoje é o segundo dia da nossa novena. Tivemos a oportunidade de fazer a nossa oração, tivemos a oportunidade de apresentar os nossos pedidos, as intenções desta novena a Deus. Agora é o momento da nossa formação, o momento da nossa reflexão. Quando nós falamos no papado, seja o Papa Francisco, Bento XVI, o Papa João Paulo II, o Papa João Paulo I, nós estamos falando em um ministério. A Igreja chama de ministério petrino. Um só é Pedro. Um só é Pedro. Nós temos aquele Pedro que Jesus deixou. Então você não vai encontrar um Papa chamado Pedro II, Pedro III, Pedro IV. Teve um que foi Pedro.
Mas o ministério que começou com Pedro não acabaria com ele. O ministério que começou com Pedro não morreria com ele. Jesus, ele queria que a sua mensagem alcançasse todos os cantos do mundo durante toda a história até o seu retorno. Por isso Jesus deixou apóstolos. Por isso Jesus deixou uma igreja. Não faz muito tempo, uma pessoa famosa, um brasileiro famoso, uma pessoa que é conhecida por muitos na sua área de trabalho, ele era de família protestante, e ele veio conversar comigo inúmeras questões. Por que católico adora imagem? Por que padre não casa? E aí ele perguntava, por que a igreja católica ela é diferente das outras, é melhor do que as outras? Por que a igreja católica é especial? Por que você é católico? E eu disse, eu sou católico porque a igreja de Jesus vem da época de Jesus. A igreja católica vem da época de Jesus. E aí eu dizia para ele, veja, Jesus deixou 12 apóstolos, mas para um deles ele deu autoridade de ligar aquilo que precisa ser ligado. O que ele ligar na terra é ligado no céu. A um deles ele deu uma autoridade especial. Ele deu o poder das chaves e foi Pedro. Ele deu um ministério a Pedro. Aquilo não ia acabar com Pedro. E depois de Pedro veio uma sequência ininterrupta de bispos de Roma. Por que Pedro, o Papa, fica em Roma? Porque Pedro morreu em Roma. Então nós temos Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, nós temos Sisto, e aí depois vem Gínio, Telésforo, Paulo, vai vindo até chegarmos no Papa de hoje. Existe uma sequência de 266 papas. Imagina que história linda. É uma sequência ininterrupta. E quando aquele jovem chamado Karol Wojtyła foi escolhido para ser papa, já faziam 500 anos, desde um papa holandês do século XVI, ali aproximadamente 1530, que não havia um padre que não era italiano. E de repente ele foi escolhido papa. Depois nós tivemos João Paulo II, depois de João Paulo II tivemos o Papa Bento, que é alemão, tivemos o Papa Francisco, que é argentino, e seguramente vamos ter outros papas de outros países. Mas naquela época a maioria dos papas era italiano, ou eram italianos. E de repente vem alguém que com 58 anos de idade, relativamente jovem, se torna papa. A sua alegria, o seu carisma, voltou a espalhar para o mundo todo que a Igreja Católica ela estava viva. O próprio Papa João Paulo II dizia, a Igreja está viva, a Igreja é jovem. Quando nós vemos o Papa, independente de quem seja o Papa, é muito natural que nós possamos dizer assim, esse Papa eu gosto mais, esse eu tenho mais afinidade, esse Papa eu me identifico mais, não tem problema nenhum. Mas todos os Papas exercem o ministério petrino, todos os Papas são Pedro. Tem uma história, e o padre encerra dizendo isso, do Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI foi Papa antes de João Paulo I e depois antes de João Paulo II. O Papa Paulo VI foi o Papa que terminou o Concílio Vaticano II. E depois ele ficou até 1978. 1978 foi um ano abençoado, foi um ano no mínimo atípico, um ano de 3 papas. Tivemos o Papa Paulo VI, Papa João Paulo I, depois o Papa João Paulo II, 3 papas em um ano. Papa João Paulo I foi Papa só por 33 dias aproximadamente. E aí esse Papa, chamado Papa Paulo VI, um dia estava em uma reunião internacional, possivelmente era uma reunião da ONU, e aí as pessoas começaram a se apresentar, e dizia de onde era chefe de Estado, de onde, e diziam o seu nome. E ele levantou a mão e dizia, Bispo de Roma, meu nome é Pedro. E aí alguns estranharam, Pedro? Mas o nome dele é Paulo VI. Ele levantou e disse, eu sou Pedro. E ele tinha toda a razão. Todos os papas são Pedro. O Papa é Pedro. Por quê? Porque o Papa ele tem um ministério que não acaba com a morte dele, que passa de um para outro. Por quê? Porque esse ministério veio de Jesus. Isso nós encontraremos apenas na igreja fundada por ele. Que Deus te abençoe a conhecer, se for muito difícil de gostar, que você ame todos os papas, mesmo que muitas vezes você pode discordar de algo. O Papa foi escolhido por Deus para trazer à igreja a resposta para algo que ela muito precisa no momento que ela vive. Que Deus te abençoe,
Que Deus te proteja, que Deus lhe ajude a continuar rezando conosco durante esses 9 dias. Se você não é inscrito, faça sua inscrição nesse canal e nos ajude a chegarmos a muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te conserve sereno, feliz e perseverante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já me emocionei ao ouvir a tua voz. Quanto já chorei ao ler o que escreveram nós. Pregou com tua vida, fez a igreja assim crescer. O mundo deu perseguições e Deus te deu consolações. O teu amor embriagou o mundo, que fez a tantos jovens mergulharem mais fundo. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. Um mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Olhando tua agonia, só posso imaginar que a própria Virgem Maria veio te buscar e com os anjos te levou ao mais lindo lugar. E todos os santos lá estavam a te esperar. Foi por ter buscado a tantos jovens que em tua Páscoa a juventude veio a ti. És o peregrino do amor, buscou jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. Um mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Tão grande era a força do teu bem, que até os maus vieram e te buscaram também. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. De tuas fraquezas não nos fez segredo e deu a ordem pra não termos medo. A fé não está no corpo que se inclina, mas está na alma do que crê. Eu creio que és o nosso intercessor, por isso eu te sigo, peregrino do amor.